Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, eu sou Carla Secarello, psicóloga e sexóloga, e está começando agora o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação que aborda a sexualidade do brasileiro com muita naturalidade e respeito. E o programa ele é dividido da seguinte maneira: no primeiro bloco, nós temos um quadro que se chama Falando Sério, onde nós apresentamos sempre um tema a ser debatido ao longo do programa. Já no segundo bloco, nós temos as Rapidinhas, onde nós trazemos dados de pesquisas, curiosidades, também relacionados ao tema sexualidade. E no terceiro e último bloco, apresentamos as dicas culturais, com indicações de livros, peças teatrais, exposições, filmes, que tenham também a ver com o tema sexualidade. E em todos os blocos nós dedicamos uma boa parte para tirar as suas dúvidas relacionadas a sexo, sexualidade, relacionamento e comportamento. E sempre que necessário eu utilizo essa caixa aqui, que nessa caixa é a minha caixa do amor, onde contém uma série de acessórios bem interessantes para que eu possa ilustrar melhor a minha orientação. Então, mande aí as suas dúvidas e as suas perguntas através do site aí da Just TV, que nós já estamos aqui aguardando para a gente começar a conversar daqui a pouquinho. E você já ouviu falar em swing e troca de casais? Será que swing e troca de casais é a mesma coisa? É o que nós vamos abordar no programa de hoje. Nós vamos desvendar os mitos e os tabus que cercam esse assunto tão cheio de preconceitos. E vamos falar mais sobre swing no Falando Sério de hoje. Vamos lá. Bem, então no nosso Falando Sério de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre swing. Swing é muito conhecido popularmente como troca de casais e é baseado aí no relacionamento sexual entre dois casais. Ambos, então, trocam de parceiros no mesmo ambiente ou até mesmo separados. Pode aí rolar esse tipo de situação em clubes de swings especializados, com salas reservadas e também salas coletivas, nas festinhas liberais particulares, em motéis, em flats, ou também em eventos em chácaras, sítios, enfim, onde quiser que role a troca de casais, pode acontecer. O swing é uma prática que no Brasil já existe há muitos anos, mas assim nos últimos 10 anos essa prática teve assim o seu auge, com uma abertura de diversos clubes de swing que estão espalhados por todo o Brasil, nos quais os casais swingers frequentam a fim de conhecer outros casais e praticar então sexo. Outro fator que impulsionou aí o crescimento do swing no Brasil foi o surgimento da internet, onde muitos sites swingers surgiram facilitando os contatos entre os casais, que até então era feito através de anúncios em revistas especializadas. Já pensou que interessante? É mesmo, né? Eu lembro que às vezes na revistinha Veja lá tinha alguns campos de casais procurando casais. Bem, o swing para os casais iniciantes, então, como é que é esse negócio? É muito importante ressaltar que o swing, ele nasce da cumplicidade do casal. Normalmente, isso pode muitas vezes surgir a partir da fantasia sexual de uma das partes. No entanto, sempre deve existir o respeito para que os limites não sejam ultrapassados. O parceiro ou a parceira deve entender que cada um tem o seu momento,
né? Ter o momento certo para realizar aí uma nova fantasia erótica. Então, forçar a barra só vai trazer desentendimento e discussão. Então, além de magoar o seu parceiro, a sua parceira, pode ainda proporcionar um certo constrangimento para as outras pessoas que estão envolvidas na relação, como, por exemplo, um outro casal. Tá? Então, o swing, ele não foi feito para poder salvar nenhum tipo de relacionamento, hein? Muito pelo contrário. Se o casal liberal não estiver em sintonia e em plena harmonia, você pode ter certeza que não vai acontecer de uma forma saudável e prazerosa. Agora, se o casal liberal ainda é iniciante nesse mundo swinger aí, então não deve ter vergonha de ir devagar, de apenas observar ou de perguntar para os outros mais experientes como é que rola, como é que é e tudo mais. Muitas vezes você pode ir para a casa de swinger e ficar ali só observando também, não há problema nenhum nesse sentido, até para se familiarizar um pouco melhor com essa prática, né? Afinal, todos os casais que praticam a troca de casais já foram iniciantes um dia, né? Então, com o passar da prática, que foi ganhando mais experiência. E com certeza é melhor se informar mais sobre o swing do que entrar aí a fundo, entrar de cabeça, sem saber direito como é que rola, tá? Mas a gente vai continuar falando mais sobre isso aí, mediante as perguntas, os e-mails. Vamos lá, então. Luana, boa noite. Boa noite, boa noite. O que o pessoal está querendo saber? Vamos lá. A Sil pergunta aqui, acho que é a Sil. Tenho vontade e curiosidade, mas também tenho medo da reação no exato momento. Meu marido pensa da mesma forma, mas ele está um pouco menos propenso do que eu, é isso que eu entendi aqui. Como podemos desenvolver esta ideia para que seja confortável para nós dois? Então, Sil, foi aquilo que eu acabei de dizer falando sério. De repente, vocês vocês já estão conversando sobre o assunto, né? Já estão trocando ideias a respeito. O que vocês podem fazer? Um dia, vocês podem ir para uma balada liberal, né? Vocês podem ir, porque assim, nessas baladas liberais, nessas casas de swing, como é que a coisa funciona? Muitas vezes, assim, na frente, né, da casa, há uma área que é comum. Então, os casais dançam, você pode sentar ali para tomar um negocinho, bater um papo e tal. E mais retirado um pouco, ou às vezes no fundo, assim, costumam ter as salas para os casais swingers. Então, você pode, por exemplo, ir com o seu marido, numa casa como essa, e ir lá para observar, para ver como é que é. Você não precisa ir para logo entrar na parte sexual mesmo, né, propriamente dita, para praticar o ato em si. Não, você pode ir, tem lugares que você pode ficar sentado só observando e ver como é que é. Aí vai para casa, conversa, troca uma ideia com ele com você, vê o que vocês acham. É assim que vocês podem ir pouco a pouco amadurecendo essa ideia. Eu acho que devagar e sempre. Quem mais, Ana? Certo. A Amanda Vanessa pergunta aqui. Boa noite, doutora. O swing é uma doença? Não, o swing não é uma doença. O swing é uma prática sexual, assim como, por exemplo, a prática do sexo oral, a prática do sexo anal, né? É uma prática, uma variação aí do sexo. Muitos casais optam pelo swing, muitas vezes, para tentar apimentar melhor o relacionamento, fazer alguma coisa diferente, enfim. Como eu disse, swing não salva relacionamento nenhum. Mas para muitos casais isso pode ser uma coisa muito divertida, lúdica, porque muitas vezes os casais vão para o swing não é para poder se apaixonar por uma outra pessoa, para poder, rolar um sentimento, não é isso. Vão puramente pelo sexo, pelo prazer em si. Então, isso não é nada de doença, não, né? Agora, o casal precisa estar em comum acordo para poder a coisa ser boa e prazerosa. Certo. O William, de Guarulhos, está sempre aqui com a gente. Boa noite, doutora. Sou o William, de Guarulhos, ganhador do kit da semana, quando a gente estava com a promoção. Como já informei, sou casado há 12 anos, praticamos sexo 3 ou 4 vezes por semana, porém tenho vontade de fazer sexo com minha esposa e uma outra mulher observando. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso. Bom, William, primeiro, com relação ao seu kit, eu não sei se você já veio buscar ou não. Já veio? Ah, então tá ótimo. Então tá bom.
Bom, com relação a essa prática, o que acontece? Será que a tua parceira ela está de acordo com isso? Né? Ela aceitaria fazer, né, ter o ato sexual com você, com uma outra mulher observando? Você só quer de fato que ela esteja observando ou você quer colocar essa outra mulher na hora do sexo? Precisa ver, porque às vezes a sua esposa... ela pode estar assim, ficando um pouco, sabe, com a pulga atrás da orelha. Vai dar, de repente eu aceito, boto uma outra aqui para poder observar e daqui a pouco ele quer trazer ela aqui para o meio e tal. Pode ser que muitas vezes ela não queira. Então, conversa com ela e vê o que vocês podem acertar nesse sentido, tá bom? Uma pergunta aqui do Vladimir Busato. É um nome que parece que é bem familiar, mas não recordo agora. Doutora Carla, como a sociedade encara o swing, em sua opinião? Bem, eu vou pegar uma balinha aqui que eu tô com uma tosse horrorosa. Bom, a sociedade não vê o swing muitas vezes com bons olhos, não, tá? É uma prática que ainda ela é muito recheada de preconceitos, tá? Muito mesmo. Então, muitas vezes os casais que praticam swinger não gostam nem de falar que praticam, né? Porque tem medo de ser julgado, tem medo de ser condenado por uma outra pessoa, enfim. Então ficam bem quietinhos. É uma prática que pouco a pouco está sendo mais conhecida, mas ainda as pessoas torcem o nariz para isso, sim. O negócio é o seguinte: se você quiser praticar, pratica, só que veja para quem você pode falar. Desculpa, tô com muita gripe. Tudo bem. A Andréia faz uma pergunta interessante aqui. Doutora, não é meio estranho obter prazer somente dessa forma? Isso pode se tornar um vício? Então, a prática do swing não é uma prática que tem que acontecer todas as vezes. Realmente, se o casal só estiver encontrando o seu prazer ou tendo uma vida sexual através da prática do swing, sem dúvida que isso pode trazer consequências, né? Porque aí esse casal vai se distanciar, só vai se relacionar sexualmente com a troca, né, com outras pessoas, e eles mesmos não vão nunca vivenciar essa intimidade. Então aí é problemático. O swing, a troca de casais, é para acontecer eventualmente, né? Para que isso venha como uma forma assim de acrescentar algo diferente à relação. Porque senão, sem dúvida que pode complicar. Bem, eu vou passar aqui um recadinho para vocês, que o projeto Ambsex, que é um ambulatório de sexualidade, que é coordenado por mim aqui em São Paulo, conta aí com uma equipe de profissionais que são preparados para auxiliar aí você, tratar você, caso você tenha alguma dificuldade sexual, ou se você tem apenas dúvidas sobre, sei lá, ejaculação rápida, disfunção erétil, falta de desejo, está passando por alguma dificuldade, enfim, nessa área, você pode entrar em contato conosco lá no Projeto Ambsex, você pode fazer através do site, que é o projetoambsex.com.br, ou você pode fazer também através do telefone, 0 operadora 11 3057 0369. E lá você também pode fazer o agendamento das suas consultas para tratar aí das suas dificuldades, porque saúde sexual faz toda a diferença, não é? Nós vamos agora para um rápido intervalo que eu vou tomar um pouquinho mais de água, me recompor e daqui a pouco nós estamos de volta. Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br.
Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o swing, a troca de casais. E você sabia que existe o soft swing e o hard swing? É isso mesmo, olha que interessante. Até nisso já tem categorias diferentes, né? O que seria, no caso, o soft swing? Na verdade, seria a troca de parceiros com carícias, beijos, pode rolar até um sexo oral, mas não há penetração. E já temos o hard swing, que é a troca de casais, né, de parceiros, mas com a penetração presente. E se você quiser, então, aí interagir comigo, é só enviar a sua mensagem pelo site aí da Just TV para a gente continuar conversando e esclarecendo as suas dúvidas, tá? Mas agora nós vamos para as rapidinhas da semana. Vamos lá! Rapidinha dessa semana, nós vamos aqui mostrar para vocês um vídeo que foi feito na época que eu estava com o meu programa no SBT, e lá nós fomos visitar uma casa de swing. E hoje, como nós estamos tratando desse tema, nós achamos aqui interessante trazer para vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho como é que é esse universo. Vamos lá? Vamos conhecer a casa de swing? E nada melhor do que a Morgana Dark, que é anfitriã da noite e stripper, para nos apresentar a casa. Morgana, Sim, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como é que funciona? Mostra aqui pra gente o que é. Qualquer casal pode vir. Aqueles que não querem praticar o troca-troca também são bem-vindos. Como é que funciona? Bom, na verdade, assim, começando o swing, ainda existe um pouco de preconceito, mas as pessoas que têm vontade não precisam se preocupar que isso aqui é uma balada alternativa e as pessoas vêm aqui para se divertir. Não necessariamente são obrigadas a participar de nada de troca de casais. Às vezes elas vêm para se divertir. Pois é, aqui nós estamos na parte social da casa. Aqui tem a pista de dança, onde tem a barra, que até acontecem shows todos os dias. As mesinhas para os casais conversarem, é um ambiente bem tranquilo, as mulheres dançam. Aqui é uma coisa que não tem uma balada normal e chama-se janela indiscreta. Existem mulheres, que, como eu te falei, muitas mulheres elas gostam de aparecer, tal. Algumas são tímidas, não têm coragem de repente fazer um show. Então o que elas fazem? Elas entram nessa janela e fazem um show especial pro companheiro. Exatamente, pro companheiro. Mas e para todos que estão aqui, né? Exatamente, todos acabam assistindo, mas ela não está mostrando o rosto, então ela se sente mais à vontade ali dentro. A Morgana agora vai mostrar pra gente uma parte que é onde realmente acontece o swing, o troca-troca. É óbvio que nós estamos filmando à tarde. Isso aqui à noite é um breu. Ninguém enxerga nada, só enxerga se o casal quiser, porque aí ele pode acender ou não a lâmpada, não é isso? Exatamente. Me mostra, como é que funciona? Bom, vamos começar aqui pelos quartinhos. Esse quartinho ele se chama aquário. Por quê? Porque os casais, eles gostam muitas vezes de serem vistos. Então eles entram aqui, de repente, um casal sozinho ou dois casais, e aqui eles fazem o ato em si e as pessoas podem assistir. Essa salinha aqui, acontecem as coisas, mas é mais propício aqui para é a sala do toque. Por quê? A salinha do lado tá acontecendo alguma coisa. Então, as pessoas se tocam, entendeu? E de repente... saber quem tá do outro lado. Normalmente só se espiar por aqui, entendeu? Mas normalmente acontece aqui o toque, né? Então... E essas de baixo? Então, aí já seria mais a penetração, Isso né? rola, então? Rola, a penetração. rola também. Aqui nós temos também, todos os quartinhos são bem higiênicos, né? Tem um sabonete líquido, né? Pra manter a higiene do casal, né? E aqui nesse quartinho é a pessoa que vai ser penetrada. Exatamente. Aqui são os casais, né? Que ficam aqui dentro. Né, tem o sofazinho também. E aqui são tocadas, se quiserem, é lógico. Ninguém é obrigado a fazer nada. E aqui é a luz que eu te falei. Então, ó, aqui, ó, dá pra ver, assim, se a pessoa quiser diminuir a iluminação. E como aqui é escuro, né, À noite, isso aqui vai ser uma luz importantíssima. Exatamente, dá um efeito. Tem um labirinto aqui também. Temos lá Como é que pro fundo. funciona esse labirinto? Bom, o labirinto é mais do que escuro, ninguém vê nada e praticamente ninguém é de ninguém. Quem entra lá, sabe, é Entrou tocado. na brincadeira. Exatamente, entrou na brincadeira. Aí tem umas cortininhas
pro casal entrar e ficar num espacinho mais reservado, mas de uma certa forma todo mundo vai lá e toca, né? Aqui a sala coletiva é para as pessoas que já estão acostumadas com a prática, então os casais ficam à vontade, né? E tem aqui também, se a pessoa não quiser ficar no meio do povo, aí tem a parte privativa para não ter que sair da sala coletiva até então. Então é muito mais prático a pessoa entrar e de repente poder ficar mais à vontade. E quem não quiser entrar no ambiente, mas quiser assistir, tem Isso uma acontece entrevista muito. aí para quem quer só assistir de fora. Não quer nem participar. E aí, gostaram? Gostaram de conhecer a casa de swing? É isso aí, é isso que rola. São coisas bastante diferentes, né? São bem liberais e por esse motivo, como eu já disse anteriormente, o casal precisa estar em comum acordo, em sintonia, para que tudo possa rolar com muito prazer e de uma forma saudável para ambos, né? E vamos aos e-mails? O que mais, Luana? Bem, a Juliana de Recife diz aqui, boa noite. Doutora, eu não tinha prática de me masturbar, mas desde que comecei a frequentar casas de swing, comecei a me relacionar com outras mulheres e até transar com elas. A partir de então, comecei a me masturbar todos os dias e só me excito ao ver sites pornôs de lésbicas e me imaginar com outras mulheres. Embora eu adoro ter relações com homens, mas será que virei lésbica? Como é que ela chama? Juliana, olha só, para você poder dizer que você é lésbica, né, você precisa se sentir realmente atraída, né, por pessoas do mesmo sexo que você e também você chegar ao ponto de se relacionar sexualmente com elas. Isso é uma coisa. Só que você também se sente atraída por homens, né? Você gosta de se relacionar com homens. Então, ao invés de dizer que você é lésbica, a gente pode dizer que você pode ser aí, precisaria conversar melhor com você para entender melhor. Mas, enfim, você pode ser bissexual, por exemplo. Você gosta de se relacionar sexualmente com mulheres, mas gosta de se relacionar sexualmente também com homens, né? Então, é um pouco por aí. Agora, uma coisa que me chamou a atenção que você falou é o fato de você se masturbar todos os dias, né? Então, assim, cuidado para você não estar, talvez, muito ansiosa diante dessa questão sexual e estar usando a masturbação como uma forma de você aliviar a sua tensão, de aliviar um pouco a sua ansiedade, né? Porque se masturbar todos os dias, muitas vezes ao dia, pode tornar algo assim patológico, né? Chegando até a gente considerar uma questão aí ligada à compulsão sexual, tá? Então, presta bem atenção nisso, para não ficar uma coisa ruim pro seu lado, tá bom? Então, vamos lá. A Renata do Rio de Janeiro pergunta aqui, doutora, na balada liberal, só entra quem de fato pratica o swing? Então, claro que não, né? Mesmo casais que não praticam o swing, podem ir para balada, como eu disse, podem ir para curtir lá a pista de dança, tomar um negocinho, né? Vai ter um papinho, tem aqueles canos que colocam lá no meio do salão, o polidense, né? Tem lá, que você também pode dançar. Ou então, pode ver quem está fazendo tudo isso. Quer dizer, você pode ir para se divertir, pode ir para dar uma olhadinha lá nas salas, como é que são, mas não necessariamente praticar, né? Como eu disse também, já respondendo a um outro e-mail, você pode ir, até mesmo entrar numa sala de swingers, de casais swingers, e ficar assistindo, só ficar vendo. Então, você não precisa ir para praticar, né? É muito interessante porque você tem essa liberdade. Aqui, num outro local um pouco mais reservado, há, de fato, a prática. É isso que muda, tá? Certo. A Leila de Recife pergunta aqui, pode ser considerado swing transar a três? Então, Leila, né? Leila. Leila, olha só. Nesse caso, a gente não fala que é swing, a gente fala que é ménage à trois, né? Que é uma troca, né, a três. É um termo até em francês que significa essa troca a três. A gente só fala que é swing quando há troca entre casais. Então, é no mínimo, né, com 4 pessoas, tá certo? Aí sim é swing. Sexo a 3 é ménage à trois. Uma pergunta do Davi de Recife. Queria saber se sexo anal
corre risco ou não de engravidar no caso de uma garota virgem? Davi? Davi, pelo amor de Deus, Davi, você tem que estudar um pouquinho anatomia, Davi. Como é que vai engravidar colocando lá no ânus, poxa vida? Não dá, não tem como. Sabe por quê? Porque só tem como engravidar se você ejacula dentro da vagina, né? Aí tem uma passagem, né, ali, que passa pelo colo do útero, o seu espermatozoide encontra um óvulozinho lá pro útero. Não tem ligação no sexo, no ânus com o útero, Davi. Poxa vida, Davi, tem que estudar um pouquinho mais de anatomia, hein? Tá certo? Fica sossegado. Pode fazer bastante sexo anal que não engravida não, tá bom? Sempre com proteção, hein? Usa camisinha, tá? Certo. O Davi pergunta aqui, doutora, diz aqui, devagar e sempre, né? Eu tenho vontade de praticar o swing, mas não de transar com uma outra mulher, mas sim vê-la tocando a minha esposa. Qual a sua opinião sobre isso? Então, Davi também? O William. William. William, é o seguinte, você... eu acho que eu já até respondi uma pergunta como essa. Será que não é ele de novo? Ele emendou, na verdade, outra pergunta, né? Ah, tá. É outra pergunta essa. Tá, então, William, de novo eu repito, se a sua esposa não estiver em comum acordo com você nesse sentido, não vai ser uma coisa legal. Agora, se ela falar pra você, tá bom, tudo bem, vamos lá, pode colocar uma mulher aí observando a gente a transar ou a me tocar, não há problema nenhum. Né? Agora, há mulheres que não gostam, né? Se sentem mal, porque elas acham que, ao serem tocadas por uma outra mulher, é como se elas estivessem, assim, colocando o lado lésbica para fora, e elas não estão a fim disso. Então, William, você vai ter que conversar com ela. Tem que trocar uma ideia com ela nesse sentido, ver o que ela pensa a respeito, se ela não vai estar fazendo isso só para te agradar, porque se ela estiver fazendo isso só para te agradar, desiste. Não é uma coisa legal, ela vai sofrer com isso e, consequentemente, vai trazer problemas para o relacionamento, tá? Então, conversa, diálogo, não tem jeito, esse é o caminho. Doutora Carla Amara de São Paulo está perguntando aqui, swing é a mesma coisa que orgia? Então, orgia, né? Isso é interessante porque muitas pessoas consideram assim, né? Quando tem muitos casais ali... um trocando com o outro e tudo mais. Enfim, aí vai um pouco do que cada um considera, né? Eu não vejo como uma orgia isso, né? Porque os casais estão ali, muito cientes do que querem, do que estão fazendo, né? E não é nada que vá contra a vontade de cada um. Então, uma pessoa, quando chega a uma situação dessa prática, de praticar mesmo swing, ela está muito consciente do que quer. Então, não é uma questão de orgia. É que a gente pensa na questão do swing muito ali na época dos romanos, né? Da Roma antiga, onde todo mundo transava com todo mundo ali, e ali então se falava de orgia, porque a orgia está muito relacionada às questões religiosas, né? Porque tudo aquilo era feito de uma forma que contrariava, né, os princípios de Deus da época, que tinham todas aquelas, vamos dizer assim, coisas mais impostas, as pessoas eram mais ligadas à questão religiosa do que é hoje. Ninguém está falando também que as religiões liberam essa questão do swing, não é isso. Mas não é bem assim, porque a gente entende que para muitos casais a prática do swing é muito benéfica, é uma prática que melhora, às vezes, a qualidade do relacionamento, enquanto que para outros, nem pensar um negócio desse, porque só destrói. Então, é importante, por isso que eu digo, sempre avaliar o que o casal quer, o que o casal deseja, e dessa forma a gente não pode entender como uma orgia de forma alguma. Bem, eu tenho outro recadinho a passar para vocês, que quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais das coisas que eu escrevo, das coisas que eu faço, enfim, pode acessar o meu blog, que é o falandonaquilo.com.br, onde eu atualizo diariamente textos, vídeos, áudios, todos falando sobre sexualidade. E nele você também pode interagir com os outros internautas, comentando aí os posts e as respostas que são deixadas lá no blog. Então, muito fácil, falandonaquilo.com.br.
E quem quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha atuação profissional, pode visitar o meu site, que é o carlasecarello.com.br, e lá vocês vão encontrar meu perfil profissional, informações sobre minha atuação clínica e muitas outras coisas aí que eu realizo, como a minha agenda atualizada, com as palestras e tudo mais, tá bom? Mande aí, continue mandando sua pergunta, a sua dúvida, que no próximo bloco a gente vai responder ainda muitas perguntas, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já. Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação. No programa de hoje nós estamos falando sobre swing, a troca de casais, tá? E se você quiser continuar falando comigo, mande a sua pergunta, a sua mensagem aqui pelo site da Just TV, para a gente falar daqui a pouquinho. Nós vamos só agora conhecer as nossas dicas culturais da semana. Vamos lá! E nas dicas culturais dessa semana, nós vamos falar a respeito de um livro, olha, que é esse aqui, ó. Um Sábado no Paraíso do Swing e outras reportagens sobre sexo. Então, troca de casais, os bastidores aí de um filme pornô, o mundo secreto do sadomasoquismo, o que rola nos corredores dos motéis aí, dos sexy shops, o clube de hedonismo, o repórter que se fantasiou de stripper, homossexualidade no futebol e até o entrevistado que resolveu tirar a roupa no meio da entrevista. Tudo isso aí, tudo que o leitor sempre quis ler sobre sexo, foi então reunido num único livro. Então, a antologia, Um Sábado no Paraíso do Swing, reúne 40 das melhores reportagens sobre sexo publicadas pela imprensa brasileira. Então, escrever sobre sexo com elegância e sedução é um eterno desafio para os jornalistas de todas as gerações, Então, para chegar a uma seleção eclética, o jornalista e organizador, que é o Miguel Icasati, ele pesquisou do início de 2004 até o final de 2005, textos em arquivos de publicações que já foram extintas, como, por exemplo, muitos, não sei se conheceram, a revista Status e também a revista Clube dos Homens. E em outros órgãos também de grande imprensa, como a revista Playboy, Marie Claire, Nova, Sexy, VIP, E prazer, aliás, sempre foi o critério primordial que Miguel Icasati utilizou para poder escolher cada uma dessas reportagens. Então, vamos lá, é um assunto aí que um livro que vai direto ao assunto, é uma boa reportagem que de alguma forma fala sobre sexo e deve aí deixar o leitor com bastante desejo, viu? É um livro para ser lido sem pressa, desfrutando aí de cada linha. Então, Um Sábado no Paraíso do Swing e outras reportagens sobre sexo é a nossa dica cultural de hoje. E vamos lá, quem mais está perguntando aí, Luana? Doutora, um comentário do Gerson de Porto Alegre aqui. Como as pessoas conseguem ver seus parceiros se relacionando com outros e aceitarem? Elas têm problemas? Aí eu estou emendando uma pergunta aqui do Luiz Fernando, de Minas Gerais, que também tem a ver com ciúme. Ter muito ciúme ajuda ou atrapalha uma relação? Então, é o Jefferson... O Gerson fez o comentário e o Luiz Fernando está perguntando. Tá, então, Gerson e Luiz Fernando, olha lá.
O casal que pratica swing, ele não pensa nessa questão do ciúme. Ciúme não rola entre eles, né? Porque, na verdade, a prática do swing, para eles, não envolve sentimento, não envolve amor. Essa questão do amor e do sentimento, ela é muito peculiar aos casais que, muitas vezes, ou não praticam swing, ou são aqueles que praticam swing, mas tem esse sentimento só pela parceira ou pelo parceiro. Quando eles estão numa casa, por exemplo, de swing, ou numa festa, enfim, para praticar a troca de casais, ciúme não existe. Eles estão lá puramente pelo prazer sexual, pelo desejo de praticar algo diferente. Então, é por esse motivo que para alguns casais está tudo bem. Se o casal tiver ciúme, com certeza o swing não rola. Não rola porque realmente é complicado, né? Para quem tem ciúme, né? Ver o seu parceiro ou sua parceira se relacionando com outra pessoa. Isso não é que é doença, é que são pessoas que têm uma cabeça assim super liberal em relação a essa questão do sexo, que tem muito a ver com a forma como foram educados, com a experiência que eles tiveram na vida em relação a sexo. Então existem muitos fatores aí que determinam pessoas terem cabeças mais liberais do que outras. Tá certo? Então, aí completando com a questão de ciúme também em excesso num relacionamento, mesmo que não haja prática de swing, também não é uma coisa legal, né? Porque na questão de ciúme tem insegurança, tem aí muitas vezes desconfiança, e isso torna às vezes o relacionamento muito pesado, os casais não ficam à vontade, estão sempre aí um tentando investigar o outro, o que fez, o que não fez, às vezes vai lá cheirar a camisa, vai ver a carteira, vai vasculhar e-mail, vai vasculhar celular, isso é muito complicado, aí isso passa a ser destrutivo ao relacionamento. Certo. A Márcia, de Paraguaçu Paulista, ela tem uma opinião aqui e quer saber a sua. Por que os homens são mais liberais na prática do swing? Então, aliás, os homens não são mais liberais só na prática do swing, né? Os homens são mais liberais em muitas outras práticas, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão da masturbação, por exemplo, para os homens tudo pode, né? Agora a mulher se masturba cheia de culpa, fica pensando que Deus está vendo, ai, se minha mãe souber. O rapazinho, desde o moleque, lá não tá nem aí, entra lá no banheiro e ó, não tá nem aí com nada, com coisa nenhuma, a cabeça tá livre, não tem culpa. Uma coisa impressionante. Outra coisa, homem pode ter um monte de parceira, não tem problema nenhum. Esse é que é bom, esse é bom de cama, esse aí é macho, não é nada ali. Agora, vai a mulher ter um monte de parceiro sexual, nossa, é uma vagabunda. Você é uma galinha e não sei o quê. Então, assim, os homens são liberais para muitas coisas. Isso por quê? Porque a nossa cultura, a educação que é dada aos menininhos desde pequenininhos e que, né, continua sendo valorizada até a vida adulta, para eles tudo pode, né? E mulher não pode sentar de perna aberta porque é feio, né? Não pode se tocar lá embaixo porque tira a mão daí, que coisa feia, menina. Menina tem que sentar de perninha fechada, cruza as pernas, não pode pôr a mão. Moleque não, vai o molequinho andar peladinho pela casa. Ai, que lindo, olha o pintinho balançando pra lá e pra cá. É o machinho da casa. Então, viu a diferença? Já vem desde criança o negócio. Isso tem a ver com a nossa educação, com a nossa cultura. Então, ele não é liberado só pro swing, ele é liberado para tudo. Ótimo. Uma pergunta do Tiago interessante aqui. Doutora, qual a idade máxima que uma pessoa atinge na vida sexual? A idade máxima? Até a morte. Né? Não tem essa história. Nós somos preparados para nos relacionarmos sexualmente até morrer. Né? A única coisa que muda é a questão da reprodução. No caso das mulheres, com a menopausa, a mulher ela deixa de reproduzir, ela perde essa capacidade, porque não tem mais a menstruação. No caso dos homens, os homens já têm essa capacidade de continuar reproduzindo, porém, o número de espermatozoide diminui consideravelmente com o passar da idade. Tá? Mas é a única coisa que muda, porque a capacidade de se relacionar sexualmente, afetivamente com alguém, vai até morrer. A gente vê, por exemplo, que o número de relações sexuais na terceira idade aumentou muito.
Muito mesmo. Até essa semana que passou, saiu uma matéria na Veja falando sobre pessoas após os 60 anos de idade que têm se apaixonado, que têm casado novamente, que inclusive continuam em atividade profissional. É isso aí, a expectativa de vida está aumentando, né? As pessoas também estão tendo mais qualidade de vida e, portanto, né, com mais vontade ainda de se relacionar. Esquece isso de idade, o negócio é seguir em frente. Certo. O Wilton pergunta aqui, doutora, eu queria saber como eu posso chamar minha namorada para o sexo sem constrangê-la. Como é que é o nome dele? Wilton. Wilton, isso aí vai ser um pouco difícil, né? Não sei como você vai falar esse negócio para ela. Você tem que ter um jeitinho, você vai ter que ver como é que ela... Primeiro, assim, o que ela acha do sexo, né? Ela concorda com os casais se relacionarem sexualmente antes de casar? Você tem que conhecer um pouco as ideias dela sobre isso, né? Depois, eu não sei, vocês se beijam bastante, passa a mão aqui, a mão fica boba para cá, fica boba para lá. Tem que ver se ela já permite isso, né? Então já é um passo importante. Você falar, vocês querem ir para um outro lugar, fazer alguma coisa, enfim. Vai devagar, vai perguntando para ela primeiro o que ela acha do sexo antes do casamento, né? Para que depois você possa avançar um pouco mais no final. Agora, o como falar, aí é só você que vai descobrir. Aí eu não estou lá, eu não sei, né? Mas com jeito, com bom senso, né? Você vai conseguir com certeza. Certo. Doutora, o Nil pergunta aqui, existe remédio para o ciúme da namorada? Se existe remédio, olha, o remédio que eu vejo é o seguinte, né? Tem que ser colocado um certo limite no relacionamento, não pode. Esse negócio de deixar a coisa à vontade e sempre atendendo aos caprichos da namorada é algo complicado, porque assim, ou confia ou não confia, não existe mais ou menos, né? Então assim, se é uma pessoa muito ciumenta e isso tem te incomodado, tem te atrapalhado no relacionamento, então tem que chegar e falar, escuta aqui, olha, o negócio é o seguinte, né? Vamos deixar bem claro que eu quero as coisas assim, assado e cozido, porque senão não dá, isso me atrapalha e me incomoda. Você pode morrer de amores por ela, mas viver num inferno de ter alguém te supervisionando, né? Querendo saber onde você está, o que você deixa de fazer, e não adianta você falar, porque parece que a pessoa nunca acredita, como é que dá para viver desse jeito? Me fala. Ninguém suporta um negócio desse, né? Você se sente injustiçado, se sente mal, e sabe o que pode acontecer? Daqui a pouco, você já começa a olhar para o lado e encontrar outra melhor, outra que não te enche o saco, que não te perturba. Sabe como é que é? Então é o seguinte, tem que impor limite no relacionamento e deixar as condições dessa relação muito claras. É assim que a coisa pode começar a caminhar melhor. Certo. A Sil, do Rio de Janeiro, parabeniza pelo programa, diz que adora o seu programa, é de muita qualidade e bom gosto. Parabéns. Doutora, eu adoro quando meu marido faz sexo oral em mim. Porém, apenas isso ou apenas penetração. Porque eu não gosto muito do gosto que fica, enfim, ela não gosta, ela sente dificuldade, ela diz aqui, por causa dos meus fluidos. Como eu posso fazer para modificar isso? Para tornar um pouco mais agradável? Bom, primeiro é Silvia, né? É a Sil. Sil, desculpa. Sil, muito obrigada aí pela sua participação, viu? Obrigada pelos seus elogios aí em relação ao programa. Agora, eu não entendi direito a pergunta. Eu acho que ela quer saber como ela pode unir sexo oral e penetração sem tornar tão desagradável, assim, acho que talvez, se ela tem como... Ela fica com gosto... Bom, mas peraí, mas ela não estava dizendo que ela é que gosta de receber o sexo oral do parceiro? Ela gosta, mas ou ela faz isso ou ela faz penetração, ela não consegue unir os dois. Mas não dá mesmo, como é que ela vai... Não, depois do sexo oral... Junto, né? Assim, no mesmo ato, mas ela fazer nele e ele fazer nela? Não, Ai, gente, ela eu não fazer entendi nele. a pergunta. Ele faz nela e provavelmente depois ele vai beijar. Exatamente. Entendi. A produção aqui tá inteirada. A produção tá mais entendida do que eu, viu, Sil? Bom, então vamos lá, traduzir para todo mundo que tá ouvindo aí. Acho que a tua questão, então, você recebe o sexo oral, ele faz em você, aí como você tem toda aquela secreção,
aquela secreção provavelmente fica na boca dele e você fica incomodado depois se ele vem te beijar. É algo por aí? Exato. Pois bem, não tem muito jeito, porque a nossa vagina, ela é um canal, né? Um canal que é úmido e um canal que ele é quente, né? Então, se você, por exemplo, ficou o dia todo, né, com a vagina abafada, com calcinha e tudo mais, não tomou banho, não se preparou para essa relação, muito provavelmente, quando vocês forem ter relação e o sexo oral, enfim, você vai estar com um odor um pouquinho mais forte mesmo, né? Então, o que você pode fazer é, antes dessa prática, tomar um banho gostoso com ele, enfim, vocês descontraírem nesse sentido. Agora, de qualquer forma, a vagina, ela tem um odor, que é um odor que é bastante excitante para os homens, né? E isso é da natureza humana mesmo, tá certo? É o cheiro que chama atenção, é o cheiro que conduz a essa excitabilidade do homem para a relação sexual também. Então, agora, se ele vai, põe a boca lá e depois vai lá e te beija, aí, sei lá, você pede para ele fazer alguma coisa, porque é um negócio que vocês vão ter que interagir. Então, você não liga para nada disso, afinal de contas é teu mesmo, caramba, né? Eu acho que você tem que levar isso numa boa e com naturalidade, porque é difícil separar uma coisa da outra. Doutora, a pergunta aqui. Minha namorada diz para ejacular no rosto dela, porque, segundo ela, faz bem para a pele. Isso é verdade? Bom, é verdade, sim. É verdade porque o esperma, ele contém muita proteína, né? Então, fazer uma máscara para tirar todas as rugas, aí passa assim, ó, e não faz mais nada. Não pode rir, não, porque se rir, né, não dá. É isso sim, né? É claro que a gente está aqui brincando um pouco a respeito e tal, mas ejacular na cara dela só porque faz bem para a pele, pelo amor de Deus, né? Fala para ela gastar um pouquinho de dinheiro com creme que vale a pena também, né? Tenha dó. Tem que ejacular na cara porque aquilo é excitante, é gostoso, né? Mas não só por causa que faz bem para a pele. Eu queria só fazer mais uma pergunta que eu achei interessante do Davi. Também é legal a questão de saúde, assim. Por favor, me responda uma pergunta. Por que depois de ter uma relação sexual me dá vontade de fazer xixi? Porque a musculatura que você mexe para para ejacular é a mesma musculatura que você mexe do canal da uretra, né? Então é por esse motivo que você exercita todas essas musculaturas, então você cria um estímulo, né, para a sua bexiga e, portanto, você fica com vontade de fazer xixi. É só isso. Bem, cada vez mais as pessoas que procuram, então, o serviço do Projeto Ambissex estão encontrando maior satisfação sexual e melhorando a sua qualidade de vida pelo atendimento, né, que nós prestamos lá no Projeto Ambissex. Então, se você tem algum tipo de dificuldade nesse sentido, dificuldade ligada à sexualidade, tem alguma dúvida, tá com dor na penetração, não consegue ter orgasmo, a ereção tá ruim, né, a ejaculação tá muito rápida, enfim, né, tantas outras dúvidas relacionadas a essa questão, é só você entrar em contato com a gente, que é o 0 operadora 11 3057 0369, ou então através do site do projetoambissex.com.br. Lá você vai ver textos, vídeos, enquetes, um monte de coisa, tá bom? E nós estamos, infelizmente, encerrando o programa, e hoje eu vou encerrar o programa com a frase aqui de uma pessoa também famosa, e a frase diz o seguinte: orgias, menagem, swing são práticas interessantes, mas ir com a esposa não dá. É literalmente levar bolo em festa e pior, para os outros comerem. Quem falou isso tudo foi o cartunista Milor Fernandes. Ah, eu agradeço bastante a sua participação. Obrigada, Luana. Muito obrigada a todos. Pessoal que a gente não fez as perguntas aqui, entre na próxima semana, porque serão feitas, né, doutora? É isso aí. Obrigada. É muita gente que manda, mas a gente vai respondendo à medida do possível, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação, e eu espero você na próxima quinta-feira, às 22 horas, aqui na Just TV, com mais um programa Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação. Uma boa noite para você e até semana que vem.